A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 12 e versículo de número 10 ao 17, que vai nos dizer assim: Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós observamos claramente que quando Deus tem um propósito com alguém, o Senhor, Ele mesmo vai poupar, Ele mesmo vai zelar, Ele mesmo vai proteger, na verdade, Ele mesmo vai tomar partido daquilo que nos pertence. É por isso que você não precisa se preocupar. Se preocupar com algo que é de Deus, que está na sua vida, mas tem gente cobiçando. Se preocupar com medo de perder algo que você sabe que foi Deus que Ele entregou. Nós sabemos que Deus tinha um propósito na casa do pai da fé. Deus tinha um propósito de descendência. Descendência essa que viria de quem? De Sarai e Abrão. Então Sarai, ela estava dentro do propósito de Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Sarai, ela era uma mulher muito formosa. E Abrão teve medo dos egípcios querer matar Abrão para ficar com Sarai. Então ele conversou com Sarai e ela consentiu ali em dizer que ela era irmã de Abrão. Apesar de ser meia-irmã, ela já era esposa. Então nós observamos aqui, irmãos, que o pai da fé não confiou totalmente no Senhor. Naquele que chamou a ele de sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. O Senhor chamou a ele, ele saiu da sua terra, mas quando ele observou que estava correndo riscos, ele se amedrontou. Não tenha medo, mas confie em Deus por completo, porque Deus guarda o projeto. Deus guarda o propósito. Deus mostrou para Abrão que Deus se responsabilizava por aquilo que pertencia a ele. Mesmo Abrão temendo, mesmo você temendo, confie no Senhor. Irmão, eu tô com medo de perder o cargo. Eu tô com medo de perder a posição na empresa. Eu tô com medo de perder meu casamento. Eu tô com medo de perder o ministério. O Senhor tá dizendo, não tenha medo. Eu não sei o que você entrou aqui com medo de perder. Porque de vez em quando vai vir, irmãos, alguém tentando usurpar aquilo que nos pertence, isso é normal. Ainda mais quando somos escolhas de Deus. O inimigo sempre vai querer colocar no nosso caminho pratos para tentar tirar do foco, para tentar desvirtuar do caminho, para que a gente não viva os propósitos de Deus. Para que a palavra de Deus não venha se cumprir. Muitas vezes o inimigo vai usar pessoas, situações, para tentar tirar o foco daquilo que Deus falou. Qual era o foco de Deus na casa de Abrão? Era uma grande descendência. O Senhor tinha algo grande para fazer na história de Abraão. O Senhor disse, Gênesis, capítulo de número 12, e versículo de número 2, vai nos dizer assim, ó: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e ser tu uma bênção. O Senhor estava deixando bem claro aqui que ele faria de Abraão uma grande nação. O Senhor estava deixando bem claro aqui que tinha uma promessa de descendência. Então, se Deus tem uma promessa na sua vida, não se preocupe com nada. Irmã, mas no meio do caminho vai ter pessoas como os egípcios querendo tomar o que é meu. Vai ter pessoas cobiçando aquilo que me pertence, porque, irmão, você quer ver uma coisa? Que as pessoas querem, cobiçam, desejam é aquilo que é de Deus na nossa vida. Por quê? Porque o inimigo vai querer destruir não aquilo que não é de Deus, mas o que é de Deus. Então vai ter muita gente que vai cobiçar aquilo que lhe pertence, como os egípcios olharam para Sarai e começaram a gabar a ela, começaram a falar que ela era muito bonita, começaram a falar da beleza, da formosura dela para o rei.
Automaticamente, o que foi que o rei fez? Mandou buscar. A mulher era bonita. Só que ele não sabia que aquela mulher pertencia a um homem que Deus tinha um propósito. Quando você entende que Deus te chamou com um propósito, você não se preocupa com aquilo que te cerca tentando roubar o que é teu. Só não saia da posição, continue firme, porque se tem alguém querendo usurpar o que é teu, se tem alguém achando que o que é teu vai ser bênção na mão dele, na mão dela não vai ser maldição. Porque Sarai era a bênção na mão de Abrão. Você, minha irmã, tem que entender que aquilo que Deus designou para você é teu. A casa é tua, o casamento é teu, os filhos são teus. O ministério Deus te entregou. É bênção na tua mão. Tem muita gente que tem essa ideia errada, irmãos. Uma ideia errônea de pensar assim. Isso aqui é bom na mão dela, vai ser melhor ainda na minha mão. Isso aqui é bom na mão dele. Olha como é bênção na história dele, vai ser melhor ainda na minha. Só que estão pensando errado. Porque o que Deus direcionou para você é seu e é bênção na sua mão. E se torna maldição na mão de quem Deus não quer. Na mão de quem quer usurpar. Declare comigo, Deus vai tratar com gente usurpadora. Deus vai tratar com gente usurpadora. A gente quer tomar mesmo o que é teu. Irmãos, tem pessoas que têm a cara de pau de querer tomar aquilo que é do outro assim, de maneira clara. E o Senhor está dizendo, tudo o que vier para tentar roubar o que te pertence, eu estou marcando encontro. Foi Abraão que pediu para Deus marcar encontro com os egípcios? Não, foi o próprio Deus que marcou. Abraão, irmãos, quando ele sai da casa dele, da terra dele, da parentela dele, ele tinha um propósito de Deus. Deus, é claro, que se responsabilizaria nos detalhes por Abraão. Deus se responsabiliza nos detalhes por você. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que se responsabiliza nos detalhes por mim. Eu sirvo a um Deus que se responsabiliza nos detalhes por mim. Você vai observar que Abraão, ele começou a receber ali muitas coisas boas, né? Começou a receber ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas, camelos, porque Faraó começou a tratar ele bem por causa de Sarai. Só que Deus, irmãos, marca o encontro e acaba com a festa de Faraó. Deus marca um encontro e começa a mostrar aquilo que Abraão não teve coragem de falar. Deus está marcando encontro com os teus inimigos e não é você que vai responder a eles, é Deus. É Deus que vai colocar cada um no seu devido lugar. Não adianta, irmãos. Quando é teu, é teu. Quando Deus designa pra você, é teu. O marido é teu, a esposa é tua, o casamento é teu, o ministério Deus te presenteou, os filhos são teus, a casa é tua. E tem alguém querendo o que é teu, tá achando bonitinho, é? Pois Deus vai marcar encontro. Porque Deus sabe paralisar, irmãos, pessoas que querem parar o projeto dele. Se Sarai ficasse com o Faraó, acabou o projeto, irmãos, porque Deus tinha um propósito, uma promessa com a casa de Abrão. Quem era a casa de Abrão quando o Senhor chamou ele para sair da terra da parentela e da casa do pai? Quem era? A casa, a família dele era Sarai, irmãos. Então Sarai estava incutida no propósito de Deus. Sarai, meu irmão e minha irmã, fazia parte do projeto de Deus. Sabe por quê? Que você ainda não conseguiu desistir desse casamento, desse ministério, dessa empresa. Às vezes até você quer desistir. Você diz, é muita luta para eu conseguir. É muita luta para eu permanecer. É muita luta para eu conseguir ter êxito. E o Senhor está dizendo, você não conseguiu desistir porque o projeto não é teu, é meu. Sara fazia parte de um propósito que não era de Abraão, mas era de Deus. E o próprio Deus estava se responsabilizando por ela e marcando encontro com o Faraó. A gente, quando vê as 10 pragas no Egito, né, irmãos, no Êxodo, a gente pensa que é a primeira vez, né, que Deus ali manifestou as pragas no Egito, mas não foi a primeira vez. Na primeira vez que Deus manifestou as pragas dele no Egito, foi porque Faraó tocou em Sarai. Foi porque Faraó tentou destruir o projeto de Deus na casa de Abraão. Mesmo sem saber, você vai observar que Abraão pediu para que Sarai dissesse que ela era irmã de Abraão. Mas Deus sabia da verdade. Quando Deus, irmãos, ele tem um propósito, quando Deus tem um projeto, não adianta a gente querer fugir do projeto de Deus. Se você estava querendo fugir do propósito, do projeto de Deus por medo, como Abraão estava com medo, irmãos. E tem pessoas aqui que têm medo, porque realmente os projetos de Deus, quando a gente olha humanamente falando, vai nos causar medo. Porque nós olhamos para a nossa humanidade, olhamos o quão falho nós somos
E muitas vezes olhamos para os riscos que corremos, porque quem abraça os projetos de Deus também corre riscos, irmãos. Também vai ter que vivenciar projetos e sonhos que serão arriscados. Porém, temos a proteção de Deus. Abraão esqueceu que o Deus que chamou a ele protegia ele. Você precisa lembrar diariamente, irmãos, que quem te guarda não dorme, não cochila, não tosqueneja. Você não pode ter medo. O Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Sarai pertencia a Abrão. E eles pertenciam a um propósito de Deus. Você pertence a um propósito de Deus. O seu casamento pertence a um propósito de Deus. O seu ministério pertence a um propósito de Deus. A empresa que Deus te entregou pertence a um propósito de Deus. E é por isso que os céus está dizendo para você: não tenha medo, porque o que é teu é teu. O que é teu, meu irmão e minha irmã, já está designado para você. O que é teu já está escolhido para a tua vida. Deus poderia muito bem deixar Sarai lá e fazer com que Abraão recomeçasse a vida dele. Mas Deus não tinha um projeto assim. Tem pessoas aqui que queriam um recomeço. Talvez a palavra que você queria ouvir era recomeço. Mas Deus está dizendo: não é recomeço, é restauração. Eu quero restaurar o que está quebrado. Eu vou refazer aquilo que você pensou que não tinha mais jeito, mas eu não abro mão do projeto com a tua casa. Eu não abro mão do projeto com a tua família. Eu não abro mão do projeto que eu mesmo reservei para a sua vida. Declare comigo: eu prefiro viver o projeto de Deus do que o meu. Eu prefiro viver o projeto de Deus do que o meu. Deus abençoou Abrão abundantemente, porque Abrão viveu o projeto de Deus. Deus precisou, irmãos, intervir? Precisou porque chegou um momento que Abrão teve medo. Tem momentos que a gente vai ter medo de viver os projetos de Deus, porque às vezes é coisas muito grandes mesmo. O que Deus, irmãos, havia prometido para Abrão era algo muito grande. Mas quando Abrão observou que Sarai era uma mulher formosa, que Sarai era uma mulher bonita e que os homens que estavam ali iam ficar de olho nela, principalmente o faraó, ele teve medo. Mas mesmo assim Deus cuidou de Abrão com medo. Tem pessoas que entraram aqui com medo de perder, com medo de não conseguir avançar, com medo de não viver os projetos de Deus, e Deus está dizendo: entregue esse medo nas minhas mãos. Não ceda ao medo, mas entregue ele nas minhas mãos. Deus mostrou de maneira clara para Abrão que Deus estava no controle de tudo. E quando nós, irmãos, confiamos no Senhor, nós podemos vivenciar os projetos dele para a nossa vida, entendendo que ele está no controle de todas as coisas. Abrão pode contemplar que ele não precisava temer, irmãos. Você não precisa temer. Se Deus lhe entregou um grande projeto, mas irmã, tem pessoas querendo parar o projeto. Sempre vai ter, irmãos. Sempre vai ter pessoas que vão olhar, vão achar bonito, vão cobiçar. Sempre vai ter pessoas que vão querer estar no seu lugar. Sempre vão ter pessoas que vão querer parar o projeto de Deus na sua vida. Sempre vão ter pessoas que vão tentar te desmotivar. Mas o que você precisa escolher é confiar na palavra. É confiar naquele que te chamou. Deus, irmãos, chamou Abrão. O Senhor mesmo falou com ele. Deus te chamou. Deus te escolheu e ele já disse a você que ele vai salvar. Ele já disse a você que ele vai curar. Ele já disse a você que ele vai libertar. Por isso, confie na palavra de Deus. Não fique confiando naquilo que os teus olhos estão contemplando. Não dê lugar ao medo. Abrão deu lugar ao medo. Por isso, ele diz: Sarai, você vai dizer que você é minha irmã. Você não vai dizer que você é minha esposa, porque senão eles vão querer me matar para ficar contigo. Abrão esqueceu do que Deus havia dito no versículo 2: de ti farei uma grande nação. Quando Deus faz uma promessa, não importa, irmãos, quem está tentando usurpar, quem está tentando destruir, quem está tentando paralisar, a promessa de Deus se cumpre. A vontade do homem, ela pode ser aniquilada, destruída. Deus toca, faz o que ele quiser, mas a vontade de Deus prevalece. A vontade de Faraó era ter Sarai por ser bonita, como sua esposa, como uma das suas mulheres. Mas Deus começou ali, irmãos, com uma interferência. Deus não permitiu com que Faraó tocasse em Sarai. Você entendeu? Deus não vai permitir com que aqueles que estão tentando contra ti toquem em você. Podem até planejar, podem até armar, mas Deus está dizendo: eu sou Deus que hoje estou entrando na situação e mostrando que você tem um dono.
Abrão tinha um dono, a casa dele tinha um propósito, e esse propósito não era dos homens, mas era de Deus. Quando Deus entrega algo para mim e para você, ele se responsabiliza nos detalhes. O próprio Deus, irmãos, o próprio Deus marcou o encontro com Faraó e contou para ele que Sarai era mulher de Abrão. O próprio Deus fez com que Faraó devolvesse Sarai para Abrão e não tocasse nela. Não tenha medo de quem está se levantando querendo o que é teu. O próprio Deus marca encontro com esse faraó. O próprio Deus marca encontro com pessoas que querem parar o projeto dele na sua vida. Pelejarão contra ti. Podem até se levantar, mas não prevalecerão. O que Deus hoje te chama é confiar no Senhor. É a confiar no Deus que te fez promessa, porque o Deus que promete, irmãos, ele guarda. O Deus que promete, ele mesmo te protege. Você vai observar que ninguém tocou, nem em Abrão e nem em Sarai, porque Deus tinha um propósito. Há uma proteção quando Deus nos escolhe. Há uma proteção. Nós sabemos que o inimigo vai se levantar contra os projetos de Deus. Vai ter muitas coisas que nós vamos passar nessa terra, porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno e o inimigo vai querer certamente paralisar o projeto de Deus, porque é isso que estava acontecendo. Abrão era portador de uma grande promessa, mas começou ali a acontecer obstáculos. Para quê? Para que a promessa não se cumprisse, mas Deus interferiu. E Deus está dizendo, se preciso for, eu marco o encontro. Se preciso for, eu paraliso. Se preciso for, eu mesmo vou punir a Faraó. Mas eu não vou deixar com que os meus projetos venham cair por terra. Os meus projetos acontecerão na sua casa, no seu ministério, na sua vida, no seu casamento. Aquilo que eu designei, diz o Senhor dos Exércitos, se cumprirá. Declare comigo, o meu Deus cumprirá aquilo que ele designou para a minha vida. O meu Deus cumprirá aquilo que ele designou para a minha vida. Deus estava com Abrão. Por mais que ele tivesse naquele momento ali dado lugar ao medo, Deus mostrou para ele que o importante era confiar no Senhor, porque Deus guarda o seu projeto. Irmãos, confie no Senhor. Confie, porque Deus não vai deixar ninguém ficar com o que é teu. Deus não vai deixar ninguém tomar aquilo que te pertence. Deus não vai deixar ninguém tomar o teu lugar. Porque Deus mesmo está protegendo os projetos dele na sua história. Declare comigo, é Deus quem protege os projetos dele na minha história. É Deus quem protege os projetos dele na minha história, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelo teu zelo, Senhor, para conosco e para com aquilo que faz parte do teu projeto na nossa vida, porque o Senhor guardou a Sara, porque Sarai fazia parte de um propósito do Senhor. Senhor, tudo aquilo que faz parte do teu propósito, do teu projeto na nossa vida, o Senhor está guardando, o Senhor está protegendo, que possamos, Pai, contar sempre, meu Deus amado, com a tua proteção, que a gente não esqueça, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que da mesma forma que o Senhor não deixou, Pai, com que Faraó tocasse em Sarai e nem em Abrão, o Senhor não vai deixar ninguém tocar nos teus projetos na nossa vida, mas o Senhor vai nos esconder, vai nos proteger e vai nos guardar de todo mal. Nos ensina, Senhor, a confiar. Que possamos lançar fora o medo, como Abraão sentiu medo, muitas vezes nós sentimos, Pai, mas que possamos confiar, porque o Deus que manda garante. O Deus que lança a palavra é o Deus que traz o cumprimento para ele. O Senhor não permitirá ninguém nos tocar. Senhor, obrigada. Obrigada por nos garantir o livramento através dessa palavra e por nos mostrar que vale a pena, Senhor, continuarmos confiando em Ti. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados
pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Pai. Que cada pedido, que cada nome seja visitado de maneira detalhada, meu Pai, na vida dos teus filhos, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Mostra, Pai, de maneira miraculosa, sobrenatural e extraordinária, que o Senhor tem um plano e que o teu plano é melhor e é maior e que ninguém pode frustrar aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida. Eu creio, Pai, no livramento, e eu creio também que todo laço preparado contra nós está sendo quebrado, da mesma forma que Faraó não tocou, Pai, nem em Sarai e nem em Abrão, o Senhor não vai deixar os nossos adversários nos tocar. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele é livramento, que Ele protege os planos dEle, por isso confie no Senhor. Não dê lugar ao medo, mas dê lugar à fé. Abrão temeu, por isso ele permitiu com que Sarai fosse com Faraó, mas o próprio Deus marcou o encontro com Faraó e não permitiu com que ele tocasse em Sarai e mostrou toda a verdade, guardando o projeto de Deus. Quando o projeto é de Deus, irmãos, Deus guarda. Por isso, nós não podemos temer o que nos pode fazer o homem, porque o projeto de Deus é maior do que qualquer trama dos homens contra nós. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.